Você também deve ter muitas histórias dessas. Muitas, né? Muitos. Por exemplo, qual foi o grande... Porque você tem a oportunidade de você... Porque dizia o Oswaldo Barroso do Amaral, quando eu estava lá no Jornal do Brasil, ele era editor do Caderno B, né? E ele fazia umas palestras lá. Aí ele disse assim... Aí a mulher disse assim... Foi pegar uma caneta e um lápis, e uma caneta e um papel. Aí ele disse assim, o bom jornalista não usa nem papel e nem caneta. Eita. Como assim? Porque quando você fala, e nem gravador, porque quando você está num lugar, e o que favorece isso que você disse, porque às vezes eu estou conversando com uma pessoa importante, um alto dirigente, um empresário forte, sou amigo deles todos. Aí o cara chega e fala um negócio pra mim que ele não falaria de jeito nenhum, mas ele falou. E eu também não disse. Agora, na minha cabeça, pá! Como diz assim, plim! Sabe aquele negócio que o cara, quando registra... Isso sai amanhã. Você pensa na cabeça. Furo agora. Isso vai sair amanhã. Porque bate assim. E no outro dia, às vezes eu não me lembro na hora, mas eu digo, mas a minha cabeça bateu. Aí eu vou... recapitular. Volto para trás, recapitular, aí eu chego. Você tem memória boa também, né? Tenho também. Aí eu chego, né, no negócio. Então, aí eu fui nessa pisada, né? Eu estava aqui, aí eu fazia a matéria do Heitor, algumas, né? Cobre lá a Norma Pedrosa, aí eu ia, trazia, batia foto, fazia o texto, dava para ele, lá no jornal, no jornal Momento. Lá da Joaquim Nabuco. Eu viajo para o Rio. Isso no ano que eu cheguei aqui. Eu cheguei em junho e nós estávamos em dezembro. Quando eu chego em dezembro, que eu tinha ido ao Rio, quando eu para o casamento do meu irmão, quando eu voltei, aí o Jorge me chamou lá. O dono do jornal. O dono do jornal. Zé Belardo, eu já vi você várias vezes aqui, que o Heitor deixou o jornal para fazer o jornal dele. E eu queria saber se você... podia interinamente, aliás, a sugestão foi até de Milanês, você interinamente cobrir aqui a coluna, fazer a coluna. Aí eu olhei assim, aí eu disse, eram 4 páginas que ele fazia. Eu disse, 4 eu não faço não, mas 2 eu faço. Eu disse para ele. Aí ele começou, o que é que você botava aqui? Aí eu comecei a dizer, isso aqui eu botava isso aqui eu botava aquilo. Aí foi agradando ele e tal. Foi, aí fiz, quando chegou na outra semana, ele... A repercussão muito boa, eu botei o nome da coluna, Status. Eu botei um pseudo. Status e assinei Jurema Filho. Deu um impacto. Que antes era o nome do Heitor. Antes era o nome. Antes era Jornal de H, que ele assinava com H. E eu também não queria sair Abelardo, e essa já é outra história, por que eu usei Abelardo depois. Aí eu usei Status Social. Aí comecei a fazer a coluna. E pegou. Claro, com um estilo jornalístico, entrando nos assuntos que antigamente não circulava na coluna, entendeu? Só os eventos mesmo, né? Só a cobertura de eventos. A coluna passou a ser social, mas uma coluna de variedade, não uma coluna social. Passou a ser uma coluna de entretenimento, informação e lazer. Bom demais. Dando agenda cultural. Dando verdadeiramente agenda cultural também, né? Exatamente. Isso é interessante. Vamos tomar aqueles café Delta, vamos dar um cada agora nessa conversa. Na hora. Pra gente saborear um café com torra perfeita, um café de padrão internacional, Delta Café, parceiro do NinjaCast, e a gente tem a alegria de servir o nosso querido Abelardo Jurema Filho com um Delta Café. Eu quero dizer a você, se eu estiver falando demais... Não, você tá em casa. A gente Rapaz, fica à vontade. Uma aula aqui. A gente tá aqui... Estamos adorando a conversa. A gente tá conversando. Não, mas tá ótimo. Se juntar com a gente aqui... E esse cheirinho desse café? Ô, Abelardo, interessante. O café sempre foi um grande companheiro seu, né? Também nas redações, no trabalho. Mas tem café, né? Dá inspiração, né? Pra fazer a coluna. A redação aqui no Norte... Você quer com açúcar ou sem açúcar? Com açúcar. Quando eu cheguei eu fiquei aqui no Norte, eu tomo de qualquer jeito, viu? Não, mas tem, só pra você pegar... Quando eu cheguei aqui, que eu fui trabalhar no Norte, eu usava suspensório e paletó. Certo. Paletó e gravata. E eu chegava na redação, era aquela escolhendo da os caras fumando, todo mundo fumando, papel no chão, era só o que tinha. Aí eu cheguei para meu pai, eu falei assim, pai, eu não vou mais trabalhar de gravata lá no Norte, não. Aí ele, mas por quê? Não, meu filho, meu pai, eu disse, meu pai, porra, ninguém, todo mundo, não existe não, todo mundo... De passeio completo. Todo mundo, e eu aqui de paletó, de suspensório, e o caralho. Aí ele disse assim,
Meu filho, Ele gostava dessa... ele usava suspensório, eu uso por causa dele. Ah, Aí, olha só, aí ele pra mim, meu filho, olha o que é a sabedoria do homem, viu? Meu filho, vá com o seu como você tá, porque na hora que Marconi Góes era o grande poderoso. Sim. Claro, 01 já direto tô da sua aliado, E sempre foi muito era o que Fortíssimo. mandava, sabe? E sempre simpatizava demais comigo. Aí, na hora que Marconi Góes for chamar alguém para ir com ele falar com o governador Ivan Bichara, na época era Ivan Bichara, Vai ser você. vai olhar e vai chamar você porque tá pronto para ir. Não dava outra. Eu lá na redação, daqui a pouco o doutor Marconi abria a porta e dizia, Jureminha! Vamos lá. E isso, Rapaz, a experiência do seu pai foi A fantástica. experiência A visão foi- dele, né? a visão. E eu passei, aí com isso, o que eu fazia? Eu conversava com o Ivan Bichara, conversava com a Dona Mirtz, que era a mulher dele, conversava com o Coronel Adolfo Maia, que era comandante da polícia. Sempre tinha muita fonte, né, privilegiada, né? Sempre tinha fontes. As fontes, As fontes tinha eram as muito- melhores. Sempre transitou. É melhor, porque eu estava sempre pronto para ir para o lugar que ele queria. Exatamente. Você tá entendendo? Nem o superintendente, que está vivo, que é um grande amigo meu, Teófilo Leal, mas que não gostava de paletó, nem Ele não era chamado. chamava o Jureminha. Ele me tava pronto pra guerra. Tô pronto pro combate, né? Não? Vai para as armas da guerra. E Mas por- é mesmo, e- viu? Isso tem a roupa tem horas que faz diferença mesmo, viu? Faz, com certeza. Faz Faz diferença. muito. E o pessoal diz assim, é um cartão de visita, né? Muita gente fala.